Seja a terra, faça o nosso coração. O que Deus te encherá. Mas a coisa, ó, o nosso coração em cima. Ó, penetra no céu da glória de Deus. Seja a terra. Se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, flui. É algo que Deus nos oferece. É comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite. Então, como o Marquinhos já me apresentou, mas vou aqui me apresentar melhor. Então, meu nome é Regina Leite, sou deste grupo de oração, sigo tanto no Ministério da Pregação como da Ministério das Artes. E hoje a gente veio para dar continuidade, é um caminho, né? Vocês lembram da primeira pregação? Quem estava aqui na primeira? Levanta o braço. Lembra ainda qual era o tema? Semeador, né? É um caminho que a gente vai percorrer durante todo o seminário. Eu digo não só durante o seminário, mas durante a nossa vida. E ao caminharmos, a gente se prepara com o... Qual foi o segundo tema? Com o quê? O amor de Deus. Aí a gente poderia dizer assim, não, Regina, pois já tá bom. Entrei no caminho, sei que existem os espinhos, as pedras, né? Uma terra boa, e eu encontrei o amor. Foi assim também no início da criação, quando Adão e Eva encontram o amor. Eram tão íntimos que eles ouviam os passos do amor se aproximar. Mas infelizmente acontece que às vezes a gente não valoriza o amor, né? O amor está tão ali, tão próximo de nós. E muitas vezes nós esquecemos de cultivar o amor. A gente diz assim, mas o amor nunca acaba. O de Deus nunca. Mas o nosso pode mudar, não pode? Ou não? Às vezes a gente pensa, aí vai, a palavra de Oséias vai dizer, né? Que o nosso amor é como uma brisa da manhã. Logo dissipa. Então, o tema que nós vamos hoje falar é sobre o pecado e a salvação. Então, como eu disse, a gente fez um caminho, claro, sempre vai ter espinhos, sempre haverá pedras, às vezes a gente vai se distrair, ora nosso coração vai estar tão bom que a gente não vai dar só 30 ou 60, a gente vai dar 100 por um, né? Saber que Deus me ama, que Ele me ama de forma pessoal, única, que Ele me ama de forma condicional, que Ele me ama de forma eterna, né? Isso não garante, não deveria garantir, mas infelizmente não, de nós nos afastarmos dele. E apesar de Adão e Eva, lá no paraíso, tivesse tudo amor, mas infelizmente eles deixaram de olhar para o amor e aí acabaram o quê? O que eles fizeram? Pecaram.
E o pecado entrou no mundo justamente porque eles imaginavam que o amor de Deus estava bom. Mas será que o amor é suficiente? E hoje nós vemos que o pecado entra no mundo justamente por isso. A gente é tão amado, mas tão amado por Deus, que Deus nos deu algo que só nós temos. A liberdade. Eu posso deixar o amor de Deus me tocar ou não, né? Eu sei que Deus me ama, mas eu sou livre para escolher se esse amor que vai fazer comigo, não é não? Alguém que está aqui obrigado nesse seminário? Não, né? Não pega a palavra do Senhor que está em Gênesis 1. Olha como era tudo perfeito. Lá em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Diz assim: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que o Senhor Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que nós ouvimos na segunda pregação? Que Deus é o quê? Deus é amor. Isso é próprio de pedagoga, né? A gente pode falar perguntando para saber se vocês estão entendendo, tá? Então Deus é amor. Então quando eu digo façamos a galera, a minha imagem e semelhança, se Deus é amor, eu também sou amor. Então eu fui criado para o amor. Mas a gente tem aquela questão, nossa, né, por causa do pecado, a gente vai sempre, nossa, está muito bom. Aconteceu com você isso? Tá bom demais, acho que vai acontecer alguma coisa. Você vai preparar uma viagem do teu sonho, mas antes da viagem fica ansioso, será se vai acontecer alguma coisa, vai dar certo? Vocês já pensaram assim ou não? Já. Por quê? Porque é humano. Nosso cérebro sempre tem aquele mecanismo de defesa que a gente tem medo. E aí a gente vai passar a folha, ó, vamos pegar como é que foi que o pecado entrou. Tá em Gênesis, a gente pula o capítulo 2, vai para o 3. Em Gênesis 3. Porque lá, estava lá muito bem o amor de Deus, tudo estava perfeito. Mas lá o Senhor criou todos os animais, e dentre eles também tinha a serpente. Quem foi que quando chegou aqui, foi subir na escada e foi lendo? Alguém teve essa atenção de olhar para a parede e ver o que estava escrito? Ou não? Alguns não, né? Então, às vezes, nossa vida também é assim, o amor está ali, mas eu fico desatento. E alguém desatento, é muito fácil a gente enganar, não é? Então, estava lá, Adão e Eva, estava ótimo, no paraíso. Aí veio a serpente, e aqui a palavra de Deus diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher, o que ela disse para a mulher? Ó, é verdade que Deus nos proibiu comer o fruto de toda a árvore do jardim? Se nós voltarmos, e aí fica a tarefa de casa, em capítulos anteriores, o Senhor deu tudo e disse: só não toque na árvore da vida. Não é assim? Nos outros capítulos vai dizer. Eu quero que vocês leiam o capítulo 1 e 2. Combinado? Vamos ler o capítulo 1 e 2 para você entender. Por que ela diz assim? É verdade. O mentiroso, e ele aqui é o pai da mentira, todo mentiroso, ele vai chegar para você, ele vai dizer: é verdade que o Marquinho não gosta do Amorim. É verdade, né? Ele fala, né? Por que é verdade? Ele usou logo a palavra verdade. O meu cérebro conhece essa palavra verdade. Já veio com a verdade. Eu já vou ficar com dúvida, não é verdade, não? Lembra que a gente vai fazer um concurso? E a gente só tem questões a correta. Se você não ficar atento, ele pede a incorreta. Aí tu todo feliz vai e marca a correta, mas você não lê, está pedindo aí.
correta. Então, o que a serpente, que era astuta, disse assim: é verdade. Aí ele está falando a verdade, né? Já chegou com a verdade. Olha o pecado como é complicado, né? Ele nos engana. Você não pode comer de nenhuma das árvores. Olha o exagero. É verdade que tu vai para o seminário de vida no Espírito Santo e que agora tu não vai mais fazer mais outra coisa da tua vida. É verdade que agora tu vai ser só da igreja, né? É verdade, mulher, que agora tu não vai deixar de assistir a novela para mim, para o seminário, aquele lugar quente. Olha. Mulher, é verdade que tu vai ir sozinha a pé. Não tem medo, não. Mulher, pode estar perigoso. O negócio não está fácil. Mulher, é verdade que tu vai vir lá do teu bairro gastar tua gasolina para ir seminário? Quem nunca ouviu isso, gente? A pessoa chega bem aqui logo de... É verdade. E o cérebro, gente, que a gente pensa que é tão inteligente, nem sempre é, ele vai dizer: eu conheço essa palavra, é verdade. Mas aí a gente não interpreta o restante. Aí ela diz: não, nós podemos. Aí a serpente: não, mas se você comer, continua aqui, ó. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Hoje, o pecado entrou na humanidade justamente por isso. Porque, infelizmente, a gente tem deixado de ouvir Deus. Hoje percebe que os filhos não ouvem mais os pais, né? Eu tenho um monte de sobrinhas adolescentes. E quando às vezes, e uma delas eu sou madrinha, né? E quando as minhas cunhadas diz: vai falar com fulana, né? Pois madrinha, a senhora tem que ir a madrinha aí, né? Eu sempre, quando vou conversar com uma delas, né? Eu sou muito brincalhona, mas quando eu venho séria, assim, a madrinha quer conversar, negócio agora. E eu digo sempre para ela: você acha que seu pai, sua mãe, que está dizendo para você, faça isso, ele está fazendo para o seu mal ou para o seu bem? Será seu pai que tanto te ama, né? Ele faria: não faça isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso e aquilo. Por que eu chego logo perguntando? Porque às vezes a gente precisa pensar: meu Deus, será que isso que eu estou fazendo, de fato, é o que Deus realmente quer? E o pecado na nossa vida, a gente vai justamente, por isso que o catecismo da igreja vai dizer que é uma falta contra Deus. É um amor a si. E continuando, que eu vou deixar também tarefa para vocês, ele vai dizer: olha, no dia que você comer, você vai abrir seus olhos, você será como Deus. Não é assim a leitura? Você terá conhecimento do poder. O que hoje a gente vê como um grande pecado? Oi. Quando a gente percebe hoje o grande pecado que a gente está percebendo no mundo, é justamente que a gente quer ser mais do que Deus. Tudo bem, gente, vamos ter amor próprio, vamos se cuidar. Eu tenho que me amar. Eu me amo primeiro, segundo, terceiro. Mas a gente não pode amar a gente mais do que a Deus. Não foi assim que o Senhor diz? Aquele que quiser seguir, tem que amar, tem que me amar mais do que sua mãe e seu pai. Então o pecado foi entrando porque primeiro a gente foi ouvindo quem a gente não deveria ouvir. Nós deixamos de obedecer a Deus. Se nós olharmos, eu sempre tenho como para mim a vida dos santos. Santos viveram momentos difíceis, né? A gente olha para a vida dos santos, nossa, como é linda que Santa Teresinha. Mas a gente sabe que ela sofreu, passou por dores, não passou? Tem uma santa que eu gosto muito, que é Edith Stein. Ela vivia num tempo que era no nazismo, lá nos campos de concentração. E ela sabia, né, que já estava quase para ser levada, porque lá eles morriam na câmara de gás, né?
Ou às vezes elas eram queimadas nos fornos, né? Vocês lembram que isso aconteceu, infelizmente? E ela dizia para Deus: eu estou pronta. Será que nós estamos prontos? Porque o Senhor também nos diz na sua palavra que a gente ainda não lutou até o sangue contra o pecado. Às vezes eu digo: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho tantas coisas. Tem uma canção que eu gosto muito, que ela diz assim, acho que é em sol, viu, Maurício? Deixa eu ver que só para ver o tempo. Isso, fica assim, ó. Senhor, o pecado me enfraquece, sem forças não consigo, eu não vou continuar. Senhor, só teu amor me fortalece, entrego minha vida, no teu amor eu quero amar. O que essa música diz? O pecado enfraquece. Ai, Janeide, você hoje veio aqui para falar do pecado, para dizer, né, para desanimar? Não. O Salmo 31, ele vai dizer que quando o salmista vai falar, enquanto eu fiquei calada, enquanto eu fiquei sem dizer, reconhecer meu pecado, as minhas forças iam embora. Mas quando eu confessei meu pecado, eu fui fortalecida. A gente lê o Salmo 31. A gente às vezes tem medo. O que foi que aconteceu também lá no jardim? Quando ela come a fruta e ainda dá para Adão, né? Assim, vocês conhecem, eu não vou colocar a questão do tempo, tá? Mas não conhece essa passagem? E quando Deus volta, porque o amor passeava, o amor andava próximo, gente, o amor escutava os passos do amor. Lembra do caminho que tem pé, tem espinho, mas a gente encontrou o amor? Mas por encontrar o amor e não ouvir o amor, a gente acaba ouvindo as mentiras e o pecado entra, não é? O que acontece? Deus chama por eles e eles fazem o quê? Se escondem, porque eles estavam o quê? Nus. O pecado enfraquece, o pecado tira a nossa veste. Lembra lá em Gênesis 1:26? O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Somos a imagem de Deus, mas não somos mais a semelhança. Porque a veste, né, o pecado rasgou aquela veste que Deus tinha nos dado. E eles estavam nus. E qual foi o primeiro sinal que eles fizeram? Eles ficaram com medo, com vergonha de Deus. Então, nessa noite, a gente vai entender: eu sou pecador, você também é. Mas nós temos um Deus que veio para nos salvar. Às vezes nós temos medo de confessar nosso pecado, até vergonha. Não sei se alguém tem. Mas ele sempre diz que é um lugar que a gente entra culpado e sai absolvido, não é? Ah, mas eu confessar o meu pecado, eu tenho tanta vergonha. Olha o que o inimigo bota na nossa cabeça. Vergonha porque eu pequei. Papa Francisco disse que Deus nunca cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Ah, eu vejo, mas eu fico com vergonha do padre. Vocês acham que o padre Rivaldo, o padre Adão vai ter tempo para ficar olhando para socorro e dizer: vocês acham que um padre tem tempo, gente? Por favor, né? De ficar dizendo: fulano tem aquilo, né? Vocês acham, gente, acho que ele tem conta, né? Santo pecado. Tem dia que o padre Rivaldo sai daquela sala lá, que ele está todo segurado, gente. Que ele assume, né, como Cristo, os nossos pecados. E às vezes a gente não entende. Mas não é verdade, quando você está em pecado, em vício, você não se sente fraco? E aí vem Jesus para nos salvar. Eu queria que vocês pegassem a palavra agora, lá em João. E vocês me veem o tempo, viu? Até aqui está claro? Ó, em João, vamos lá, vamos ver como na Bíblia, né? Em João 1, primeiro, só João 1.
É o último evangelho. No versículo 29, o homem não é capaz de se salvar, gente. Santo Agostinho diz que a gente não pediu, né, para Deus nos criar. Mas para nos salvar, Ele não vai fazer sem nós. Lembra da liberdade? E aqui diz a palavra, aqui em João 1, ó. No dia seguinte, versículo 29, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o único capaz de tirar o pecado do mundo? Jesus. Quem é o único que pode tirar o pecado da Rejanete? Jesus. Aí você vai dizer: Rejanete, mas volta lá um pouquinho, passa o capítulo 2, vai para o capítulo 3, ainda de João. Versículo 16. Ele diz assim: só Jesus pode tirar o pecado, né? João 3, versículo 16. Com efeito, tal modo Deus amou o mundo. Lembra? Deus nos ama. Vocês acreditam nisso? Que Deus te ama? Que Ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha, Deus amou tanto, que Ele disse: tá bom, vocês pecaram, mas eu não vou deixar vocês assim. Ele amou tanto, que Ele disse: eu vou dar o meu Filho único. Às vezes a gente fica perguntando: Deus, me dá uma prova, né, do teu amor. Não tem prova maior do que Jesus. Tem? Quem faria isso pela Rejanete? Olha, pode ser que hoje, linda e maravilhosa como eu estou, né, na graça de Deus, alguém poderia dizer: eu vou, dá-me mudez. Mas 30, sei quantos anos atrás, minha amiga, podia nem querer ser minha amiga, mas da vida, né? Porque é muito fácil dizer: ah, mas Deus te ama. Gente, Deus me ama antes, agora, e vai amar depois. A gente imagina que, ah, mas Deus deve daria a vida por mim, porque agora eu sou uma pessoa santa, só rezo, só vou para a igreja, confesso toda semana, comungo diariamente, faço vigília, eu faço caridade. Meu Deus do céu, não, a Teresa está perdendo perto de mim. Aí agora Deus me ama. Não. Deus te amou quando nem eu e você valemos nada, né? De tal forma Ele amou o mundo, continua aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo. Gente, Jesus não condena ninguém. Lembra da passagem da adúltera? Que as pessoas chegaram e apresentaram uma mulher que tinha pego em adultério. E Jesus diz: atira a pedra que não tiver pecado. Aí foram saindo os mais velhos, né? Depois a gente tem que olhar para o mais velho, porque o mais velho, meu Deus do céu, né? Porque eu tenho misericórdia de mim, né? Foram saindo um por um. Aí quando Jesus levanta, Ele diz: cadê aqueles que te condenaram? Aí ele disse: não tem ninguém, Jesus. E Ele disse o quê? Ninguém, nem eu te condeno. Gente, Jesus não condena. Está aqui a palavra dizendo aqui para nós, ó. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Agora, claro, quem não crê, né? Quem nele crê não é condenado, né? Mas aquele que não crê está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Palavra da salvação. Então está dizendo aqui que não é Jesus que condena. Na verdade, sou eu que me condeno, se eu não acreditar. Olha, não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar se eu me arrependo. Às vezes tem pessoas, já ouviu isso, né? Você não, porque já está na graça, você já está na santidade. Ah, eu não perdoo, porque só quem pode perdoar é Deus. Não, tem gente que diz assim: eu não vou para a igreja não, porque eu não mereço. Eu conheci uma pessoa que viveu uma situação de pecado muito complicada. E ela disse assim para mim: Rejanete, eu não vou, porque eu já estou condenada. A mulher mulher está viva, pelo amor de Deus. Mas por que? Não tem jeito, é um caminho sem volta. Por que é sem volta? Sabe, a gente nem vai se condenando, porque a palavra está dizendo aqui: nem eu te condeno.
Agora, se você não acredita em mim, você acha que o seu pecado é maior do que Deus, realmente está condenado. Porque tem gente que é tão orgulhoso, que acha que o pecado é maior que Deus, né? Gente, o que é maior do que Deus? Nada. Olha, às vezes a gente vê tantas pessoas que se converteram, se tornaram santos. Se elas pararam para pensar, não mereço, elas seriam santas? Não. Elas tiveram experiência do amor, caíram no pecado, mas deixou Jesus salvar. A gente tem perdido todo dia, Senhor, salva. Santa Teresa d'Ávila, amamos as Teresas, viu, gente? Ela diz assim: Pai, livra-me de mim mesma. Porque a gente, às vezes, somos grandes tropeços a gente mesmo, não é verdade? É aí a mente, gente. Aí Santa Teresa d'Ávila, eu gosto que eu conhecer a história dela, né? Gosto das Teresas, dela e da Teresa de Calcutá. Aí ela diz assim: a louca da casa. Sabe quem é a louca da casa? A nossa imaginação. A gente começa a imaginar tanta coisa, não é isso? Eu imagino que Deus não vai me amar. Eu imagino que Deus... eu? Gente, será se eu pensasse... Eu lembro disso na minha caminhada... Me dá um tempo aí, vou já terminar minha pregação para declaração. Eu lembro demais, eu não era uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa bem abençoada por Deus e bonita por natureza, né? Que beleza. E aí o que acontecia? Eu lembro muito. Eu sempre fui brincalhona, né? Sempre foi aquela coisa de tirar sarro. Eu lembro que eu ia para a igreja, eu ia para ficar sorrindo no lugar das pessoas, gente. Olha a peça da pessoa, né? Podem dizer que quem fala assim, nossa, vai me tirar do altar. Aí eu não cheguei ainda não, né? E eu lembro muito que uma pessoa chegou para mim, que eu mexia com ela, né? A Raimunda sofria demais, eu mexia com ela, que ela ficava com raiva, vai passar um dia sem falar comigo, voltar de novo, né? Mas ainda hoje a gente é amiga, esse negócio assim, ela realmente me ama. Aí eu lembro que a pessoa chegou pra mim: Janeide, tu nunca vai mudar? Aquilo doeu. Acredita, eu sorri. Foi a mesma dor que eu senti quando a professora me botou para fora da sala. E quando ela falou aquilo, né, pra gente já ir para a da oração, bateu. Igual na sala de aula, né? Foi assim, foi nesse mesmo, eu bati a porta dessa forma, viu, gente? Eu imagino eu bater na porta. Mas quando eu bati a porta, eu, claro, adolescente, né, você quer, né, sei lá. Aí, quando bateu a porta, foi uma sensação: eu não quero ser uma aluna assim. Eu não quero desrespeitar minha professora. Nem imaginava que um dia eu ia ser professora. Olha a vida, né? Então, assim, da mesma forma, tu não vai mudar nunca. Aí eu fui pra casa, no meu grupo. E eu lembro demais que tem uma passagem, acho que em Marcos, diz assim: aquele leproso que ele chega, se prostra diante de Jesus: Senhor, se queres, podes limpar-me. Gente, naquele dia eu botei meu joelho e disse: Senhor, se queres, pode me mudar. Eu quero ser diferente. E depois do tempo, né, Sonia Façanha fez uma música, né? Se quiseres, podes. Se quiseres, podes dar-me uma nova vida. Muda a minha história, todo o meu viver. Imagina daqui o tempo a Sonia ia cantar pra mim, né? Se quiseres hoje, se quiseres hoje, terei nova vida. Se essa água viva do teu peito eu beber. Então eu quero dizer para você, ele mudou. Quem me conhece, acho que mudou nessa dor. Eu estou aqui. Alguém me perguntou: Reginaldo, hoje está no grupo de oração? É que até eternidade, não deixe. E eu lembro demais, passou anos, só para a gente concluir, Zá, né? A pessoa chegou para mim e disse: tu mudou tanto. Gente, eu fui lá no meu quarto, eu chorei, porque eu sabia que eu poderia muito bem ouvir aquela pessoa e dizer: você não vai mudar nunca, você nunca vai deixar esse vício, esse pecado. Você esteja pensando: como é que Jesus Salvador vai me tirar desse pecado, Reginete? Diga para você hoje, Senhor, se quiseres hoje. Anos depois, aquela pessoa olhou para mim e disse:
Tu mudou tanto, Regianete. Eu digo para vocês, foi o melhor elogio que até hoje eu vi na minha vida. Eu poderia ter desistido, mas naquele dia, sabe o que eu fiz? Fui lá para Jesus e disse para ele: se você quiser, você pode. Tem algum pecado que você tem que deixar hoje? Tem algum vício? Eu convido você, se você quiser, igual eu fiz, ó. Eu botei o joelho no chão. Vocês querem botar também? Põe o joelho no chão. Fala para Jesus, se quiseres, pode. Você quer isso ou não? Ai, Janeide, mas tu conseguiu sozinha? Claro que não. Segura com Nossa Senhora, com os santos, com o arcanjo, com a oração do irmão. Por isso diga, persevere. Está desanimado? Você tem servo de Senado. Fala com a gente reza junto. Ah, eu estou querendo desistir. Não é fácil. Não, porque tem espinho, tem pedra. Mas você encontrou o amor. Ah, eu caí, eu sou pecador, sou a pior pessoa do mundo. Mas você tem um Salvador. Você quer conhecer esse Salvador, sim ou não? Eu fico de pé, fica olhando para mim não, viu? Que eu sou apenas uma pecadora como você. Diga comigo, Senhor Jesus, eu estou aqui. E se queres, podes mudar. Senhor Jesus, eu quero, eu preciso. O Senhor conhece as minhas fraquezas, os meus vícios. Esta mulher velha, né? Você quer onde diga esse homem velho? Eu quero, Jesus. Eu preciso. Eu preciso. Fala como aquilo que o Papa, 2 semanas atrás, um anjo lhe diz, né, naquele tesouro. Diga, Jesus é o meu tesouro. Diga, Jesus é o meu tesouro. Vale a pena deixar esse vício? Vale a pena esse pecado? Deixe. A gente vai cantar essa canção que ela diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Mas por que, gente? Quem tem a ver salvação com essa espera? Lembra? Senhor, o pecado enfraquece. Mas aquele que chega para Jesus, Senhor, se você quiser, você pode. Lá em Isaías vai dizer, até os jovens podem perder as forças, cambalearem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Levanta teus braços como águia. Você pode voar. Você pode sair desse pecado, desse vício. Você pode sair desses espinhos, dessas amarras. Ai, eu já tenho um vício do álcool, do adultério, da masturbação. Eu tinha tantos vícios também, como muitos aqui. Mas um dia você ousou dizer: se queres, pode, Senhor. Estive sem me cansar. Se incomodando não. Sem adivinhar. Como águia. Eu sou filho do Senhor. Eu sou filho.